Ei pessoal, tudo bem? Eu sou Anali Soares e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o romance Vidas Secas, do escritor alagoano Graciliano Ramos, que foi publicado pela editora Record. Então bora comigo pro vídeo de hoje. Bem pessoal, então vamos lá falar sobre mais um clássico da nossa literatura brasileira aqui no canal, com todo o meu carinho. Espero poder trazer aqui algumas informações interessantes para você que me acompanha. É claro que é sempre um desafio falar de clássicos e normalmente, né, são livros dos quais a gente já ouve falar mais, há muitas características, muitas abordagens. Então eu espero trazer aqui um pouquinho de informações, né, que possam agregar a sua leitura e também, claro, vou falar um pouco das minhas próprias impressões desta que foi uma releitura que eu fiz na minha vida e assim, com muita alegria eu digo isso porque eu já havia gostado quando li, eu li assim adolescente. Agora desta vez foi ainda melhor e mais especial. Com certeza aqui eu capturei muito mais camadas e muitos mais detalhes. Então eu fico muito feliz de poder trazer um vídeo sobre Vidas Secas aqui no canal. Bom, para quem não conhece, Graciliano Ramos é um dos grandes nomes da nossa literatura. Ele é especialmente citado quando a gente fala sobre modernismo brasileiro e mais especificamente daqueles escritores e daquelas escritoras que estão inseridos numa segunda fase do modernismo, que vai ali entre 1930 e 1945, mais ou menos, segundo o cânone, segundo a crítica literária. Dentro desta fase modernista, é muito especial aqueles romances, né, aquela literatura produzida, que é chamada de literatura regionalista, e assim, dos quais este aqui, Vidas Secas, é um dos grandes nomes, é uma das principais referências quando nós falamos sobre literatura regionalista no Brasil. Este conceito já é um tanto discutido, né? É muito discutido dentro daqueles que estudam literatura brasileira e às vezes é criticado, né? Afinal de contas, é uma literatura regionalista aquela que fala de regiões e de pessoas, personagens e aspectos de estados que não estão no eixo sudestino, o eixo Rio-São Paulo. Isso é bastante criticado, mas é assim que é considerado, né? Um romance regionalista. Então eu trago aqui esta importante, né, característica, esse importante aspecto da obra. Então, gente, Graciliano Ramos é um grande nome da nossa literatura, como ficou claro, eu acho, até agora, mas ele, além de escrever romances, também escreveu contos, crônicas e foi um homem muito ativo durante o seu período, né, de trabalho, de existência. Ele nasceu em 1892 numa família de classe média no interior de Alagoas. E por causa das dinâmicas familiares do trabalho do pai, eles se mudaram muitas vezes. Então Graciliano Ramos morou em diversas cidades, principalmente de Alagoas, mas também em Pernambuco. Em 1914, ele se mudou para o Rio de Janeiro e a partir de então ele começou a trabalhar como revisor e como jornalista, né, em diversos jornais lá do Rio. E apesar de não ter uma formação, né, acadêmica, ele também foi um grande nome do nosso jornalismo. Ele era cronista e tudo mais. Graciliano Ramos, além, né, da sua profissão, foi uma pessoa muito ativa também dentro da política. Inclusive, ele foi prefeito de uma cidade de Alagoas no final da década de 20, começo da década de 30, e também foi associado ao Partido Comunista no Brasil naquela época. Inclusive, Graciliano Ramos foi preso e ficou preso durante alguns anos. E aí tem a curiosidade de o original, né, de Angústia ter sido entregue por ele à sua esposa e assim foi parar na editora José Olímpio para ser publicado. Este livro aqui, Vidas Secas, gente, é considerado por muitos a sua obra-prima, que reúne aí a excelência, né, do autor com alguns aspectos que podem ser considerados dentro desta estética, né, ali do modernismo e também relacionado a este olhar para uma população que está no interior do Nordeste, num sertão e, portanto, com algumas problemáticas que ele traz desta dinâmica ali de sertanejos, né, nordestinos. Bom, então eu falei um pouquinho sobre Graciliano Ramos, que
morreu em 1953, vítima de um câncer de pulmão, depois de ter, assim, uma vasta obra publicada. E a gente, então, vai tratar um pouco agora sobre o enredo de Vidas Secas e algumas questões que eu senti e percebi durante essa minha releitura. Então, Vidas Secas foi publicado em 1938 pela primeira vez, num contexto ali de Estado Novo no Brasil. Em Vidas Secas, nós acompanhamos uma família de sertanejos nordestinos que estão ali, né, na Caatinga. Nesse primeiro capítulo, nós percebemos que eles estão em movimento, né? Eles estão caminhando pelo sertão, buscando encontrar algum lugar onde eles possam ter acesso à água, à comida. E faz muito tempo que eles estão andando, a gente percebe pelo cansaço, né, destes membros da família, pela sede, pelo cansaço, pela situação muito precária deles. Uma cena ali que um dos membros dessa família, que é o papagaio, a gente percebe que ele foi morto para poder alimentar esta família em algum momento desta andança. A família é composta pelo Fabiano, que é o pai, pela Sinhá Vitória, que é a mãe, e pelos dois meninos, o menino maior e o menino menor, que não tem nome, né? Isso é importante, né? Faz parte, eu acho, que do trabalho do Graciliano Ramos e de uma espécie de universalização das personagens, e também pela nossa grande personagem famosa, a baleia, que é a cachorra da família. Bom, então eles estão andando, aí eles encontram uma fazenda abandonada e param novamente para descansar. O filho mais velho até chega a cair no chão, Fabiano chega perto, dá um grunhido ali e depois acaba tendo que pegar seu filho, né, e levar para uma sombra ali de árvore. Nesse primeiro momento, nós já vemos aí uma coisa importante acontecer, que a baleia sai de perto da família, vai ali para o morro, para a serra, e volta com um preá, que acaba salvando ali aquela família naquele dia. E eu falo que é importante porque a baleia, essa característica de Vidas Secas, talvez você tenha já visto por aí, porque é muito falada. Aqui, Graciliano Ramos trabalha uma espécie de zoomorfização das personagens, ou seja, os seres humanos, né, eles são caracterizados de maneira que os relacionam com animais, e os animais não humanos, como a baleia, ela passa por um processo de humanização em suas características. Então, muitas vezes, quando o Graciliano Ramos faz uma comparação ou uma metáfora que vai caracterizar as personagens humanas deste grupo, ele cita características de animais, ele compara a animais, e a baleia, existe aí um psicológico, um comportamento da baleia que é muito humanizado. A baleia tem em todo momento, parece que essa capacidade e essa empatia com a família e essa vontade de salvar a família, de ser esta participante muito ativa nessa sobrevivência de todos eles, né? Então, por isso que eu digo tão importante. Uma coisa muito bacana de Vidas Secas, gente, e que quando eu li pela primeira vez, eu não sei se pra mim foi tão bacana assim, mas que dessa vez me chamou muita atenção, é que Vidas Secas é um romance que muitos críticos, muitas pessoas citam como um romance desmontável. Ele é um romance em que os capítulos são muito independentes uns dos outros, por isso seria possível você ler esses capítulos sem uma ordem, sem seguir exatamente a ordem que está posta aqui, como se fossem contos. E isso é um aspecto assim muito modernista, né, desta obra. E inclusive Graciliano Ramos começou a escrever este livro por um dos capítulos que é um dos mais bonitos e mais famosos, mais falados e mais tocantes, que é o capítulo da baleia. Na verdade, ele escreveu um conto e depois ele acabou desenvolvendo, né, para um romance, escrevendo esses capítulos de maneira que eles terminem em si. São episódios dessa família que ele conta. Então, em um capítulo ele vai focar no Fabiano, no outro na Sinhá Vitória, no outro no menino mais velho, no menino mais novo, na baleia, alguns outros destaques, até mesmo para o próprio meio ambiente em que essa família está inserida, né? E também tem o capítulo que é muito famoso, que é do Soldado Amarelo, que é do encontro, né, entre o Fabiano com esse Soldado Amarelo. Vale destacar também que os
o primeiro e o último capítulo. Aí talvez seja necessário que nós leiamos eles nessas ordens, afinal eles começam e encerram este ciclo da família. Mas vejam bem, o primeiro capítulo é chamado Mudança e o último é chamado Fuga. Então, o primeiro e o último capítulo são capítulos que essas personagens estão saindo do lugar. A gente percebe uma espécie de necessidade de fuga, necessidade de caminhada, necessidade de andança da família para a sobrevivência. E, portanto, é o Graciliano Ramos falando da dificuldade da seca, né? E aí são 3 aspectos importantes da obra e que é uma obra muito social, né? Que faz uma crítica social muito importante, que é tanto para a seca quanto para a fome, também para a injustiça, né? Aqui a gente tem, eu acho que uma reflexão do autor e pelo menos assim para mim ficou muito aparente nessa minha releitura, que é uma discussão sobre língua e poder, como que o acesso à linguagem, à língua é importante no sentido de você ter um instrumento de entendimento da sua realidade, de elaboração dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e do acesso, inclusive, à justiça ou a melhores condições, ao menos, né? Então, a família do Fabiano é uma família sertaneja, muito pobre, que vive nesse interior, não é uma família com muito acesso ao urbano, às informações, eles têm uma vida praticamente agrária. Eles, principalmente, aí eu destaco, né, o Fabiano, mais do que assim a Vitória, e isso é interessante na obra, ele tem muita dificuldade de se comunicar, de se expressar. Então ele não consegue nem se defender quando é preciso. Tem esse embate, né, entre o Fabiano e em um momento ali que ele encontra o Soldado Amarelo, que é menos forte física e moralmente, talvez, do que o Fabiano, mas ele tem a força do Estado, né? E também esse domínio da linguagem e, portanto, de um certo poder. Eu acho muito bacana como ele aqui coloca a relação dessa família, como eu tô falando da linguagem, que é uma relação sob um signo do silêncio e, de certa maneira, do seu desentendimento, embora sejam uma família unida, né? Porque eles estão ali sobrevivendo juntos, vivendo juntos. Por exemplo, o menino mais velho, ele se encanta muito com a língua, com as palavras, e tem um momento que ele se encanta com a palavra inferno, e ele quer saber o que significa inferno, né? Ele quer saber por que inferno, e é interessante, né, da linguística, por que esse significante tem um significado tão feio e tão ruim, né, que a mãe dele explica que é algo ruim, e ele não se conforma, porque ele acha uma palavra linda, mas ele vai perguntar pra mãe, ela não sabe explicar direito, vai perguntar pro Fabiano, pior ainda, ele volta à mãe e acaba tomando um cascudo. Então por isso que eu falo que falta esta capacidade, né, de se comunicar e, portanto, até de se relacionar de certa maneira, e também por isso, pela falta da linguagem, que é uma diferenciação importante, né, para os animais, eles até neste aspecto se aproximam mais dos animais nessa caracterização do Graciliano Ramos em relação as suas personagens, né? E as crianças se dão muito bem com a baleia e, enfim, eles até se comunicam, parece que melhor. Deste modo, acho que tratei aqui um pouco sobre a questão da linguagem, como que muitas vezes este domínio da língua significa poder, significa, enfim, vulnerabilidade. Bom, então, como romance social, de crítica social muito importante, mostra este ambiente seco, árido e duro, e isso vai se refletir tanto na formação dessas pessoas, na cultura desta família, na psicologia desta família, mas também na própria escrita. E a escrita traz essa secura que Graciliano Ramos quer retratar, né, na sua história. Portanto, uma das características que mais se destaca é a economia de adjetivos, mas também da formação de frases, de como que ele vai contar essa narrativa que é bastante simples, né, e bastante rápida, inclusive. Ele demonstra, né, como que este meio ambiente acaba influenciando as próprias pessoas que ali, né, nascem, crescem e morrem. Gente, eu acabei de perceber que eu não pus o microfone. Espero que o áudio não fique muito ruim. Agora vai mudar um pouco, mas enfim. Aqui, gente, vou dar um grande spoiler. Se você não leu, não quer saber spoiler de Vidas Secas, talvez seja um momento para você então parar de ver o vídeo, ir lá, ler o livro e voltar aqui, né, pra gente conversar sobre essas questões que eu vou tratar
a partir de agora. Então, um beijo pra você que não quer ver spoilers. Se você quer saber e continuar comigo, bora lá. A baleia é uma das principais personagens aqui, claro, como eu falei, ela é uma parte importante e integrante da família. Neste capítulo, que é, assim, o mais tocante, que eu fiquei extremamente, assim, né, dolorida, que é o capítulo da baleia, e foi por ele, inclusive, que eu comentei que Graciliano Ramos começou a escrever. Ela chega um momento que ela adoece, né, e aí o Fabiano se vê obrigado a sacrificá-la, né, para evitar que ela sofra ainda mais, porque ela tá se arrastando já nesse momento. Mas neste capítulo aqui, nós vemos, apesar do livro ser todo contado em terceira pessoa, né, num narrador onisciente, nós temos uma noção muito aproximada do que a baleia pensa e sente neste momento de sua morte, de como que ela imagina, né, um paraíso cheio de preás, que ela vai caçar e ela vai inclusive alimentar, né, sua família, Fabiano, Sim, a Vitória e os 2 meninos. Então é muito bonito, porque até nesse delírio de morte, a baleia, ela sonha salvar a família dela. E isso é, assim, maravilhoso, é lindo. Eu acho que, assim, até eu fico até emocionada de lembrar. Eu acho que é até justo falar assim, né, sobre cachorros dessa maneira, sobre esses animais que têm uma capacidade de amor, né, e de empatia. Eles mostram ser muito maior do que a nossa própria, né? Então é muito bonito, assim, esse capítulo. E aí, novamente, falando sobre a questão de humanização da própria baleia, aqui vai um grande exemplo, né, de como que é construída essa humanização da baleia dentro desta obra. Afinal, ela tem pensamentos, sonhos, desejos, e consegue elaborar, né, esta imaginação. Ela imagina, olhando para o Fabiano, ele tá gigante, e os preás são gigantes e tudo mais. Então é um capítulo lindo e um dos meus prediletos, com certeza. Um outro capítulo que tem, que é o da Sim, a Vitória, como eu já citei para vocês, fala sobre ela. Me emociona muito ver um pouquinho, assim, né, dessa mulher retratada na literatura, né, de um autor homem daquele período. A gente vê, assim, que assim, a Vitória, de alguma maneira, ela acaba sendo mais inteligente e mais esperta do que o próprio Fabiano, no sentido de perceber o que é feito a eles, né, contra eles, por causa de sua ignorância, de sua miséria, como que eles são explorados a vida toda. Por exemplo, ela consegue fazer contas que o Fabiano não consegue fazer, e ela é a primeira a alertar o marido de que o patrão estava os enganando, estava roubando, né, dinheiro deles e tudo mais. É muito tocante também, porque o Fabiano, ele acredita na mulher, e em um momento, assim, ele vai reclamar, né, essa diferença nas contas do patrão e da mulher. É por causa dessa falta de possibilidade de se comunicar, de se defender. Ele acaba tendo que aceitar aquilo ali, e ele fica até puto, né, com a Vitória, como, não, ela deve ter errado. Ele fala isso pro patrão, mas é uma maneira também dele falar pra ele, sei lá, se acalmar, talvez, naquele momento, né? E, assim, a Vitória, ela tem um sonho que, nossa, é muito dolorido isso, né? Mas o sonho dela é ter uma cama de couro e não dormir mais naquela cama de paus, assim, de bambu, eu acho, que ela descreve o tempo inteiro. Ela fica sonhando com isso. Por causa de um elemento dessa personagem, a gente consegue ter acesso à miséria dessa família e ao retrato que o Graciliano Ramos faz da miséria neste lugar, né? Claro, então isso é muito rico da literatura do Graciliano Ramos, e ele consegue ser muito sucinto no que ele fala, no que ele descreve, e mesmo assim consegue fazer realmente uma caracterização e um retrato muito fidedigno, né, a realidade que ele quer criticar e que ele está mirando. E é importante destacar, para além da seca, né, para além da questão da natureza, do meio ambiente, essa secura também é uma metáfora da presença do Estado, né, da presença da justiça para aquelas pessoas, para aquele lugar, né? Como eu falei, tem o soldado amarelo, o Fabiano acaba indo jogar ali, ele perde e ele vai reclamar, e o soldado amarelo acaba prendendo o Fabiano, e o Fabiano fica se corroendo, né, a amargura ali, imaginando, né, e relembrando os acontecimentos, os fatos, que são muito injustos, e ele não consegue se defender, mas ele acaba saindo da cadeia, e tem um outro momento mais pra frente que os dois se reencontram, e o soldado amarelo precisa da ajuda do Fabiano, e tem um embate ali, tem um momento em que a gente fica em suspenso, né, sem saber o que o Fabiano vai fazer. Será que ele vai se vingar do soldado amarelo? O que será que ele vai fazer ao soldado amarelo? Se ele vai atirar, ele vai bater, ele vai fazer alguma coisa contra o soldado amarelo, que está mais indefeso do que ele naquele momento? E o Fabiano não
não faz. Ele dá a informação que o Soldado Amarelo precisa. Então tem esta elevação da moral do Fabiano em detrimento da moral do Soldado Amarelo, que é essa presença muito violenta para essas pessoas. Quando aparece pisando e agredindo e olhando para essas pessoas de maneira preconceituosa, né, e excludente. Então é uma miséria em todos os sentidos, é uma secura também metafórica, né, que é retratada pelo Graciliano Ramos aqui. Não é só a questão da seca em si, né, claro. Que mais? Deixa eu ver aqui das minhas anotações. Uma coisa bacana, gente, que eu não consegui pesquisar a fundo e saber se realmente é verdade, mas eu sempre achei muito curioso o fato do nome da baleia ser baleia. É um tanto paradoxal, né, e assim até irônico, que uma cachorra que vive na miséria, obviamente deveria ser muito magrinha e muito, né, passar bastante fome. Tem esse nome de baleia, né, que remete a um outro animal que tem um outro porte e tudo mais. E eu achava que fosse apenas também uma maneira irônica do Graciliano Ramos se referir não só à miséria, né, da cachorra e da família, mas também ao próprio fato de baleias viverem na água e eles estarem num ambiente totalmente oposto a isso, né, muito seco. Mas eu estava fuçando na internet e eu vi o comentário de um moço que para mim foi assim, me saltou aos olhos, eu achei muito interessante. Não sei se é exatamente assim, se isso é realmente uma verdade, mas enfim, ele conta que lá, né, em algumas regiões do Nordeste, as pessoas tinham este hábito, este costume de dar nomes de seres marítimos, peixes, etc., a cachorros por causa de como se fosse um escudo contra a hidrofobia, que é a raiva. Por isso que existem essas referências. Aí ele citou não só a baleia, mas também numa outra obra brasileira, O Alto da Compadecida, ele cita o cachorro xarel, que é um peixe bastante comum, né, no Nordeste, e também faz muito sentido porque em São Bernardo, né, que é um romance anterior a Vidas Secas, existe um cachorro chamado Tubarão. Então eu trago essa curiosidade a vocês, que talvez você conheça, saiba melhor dessa tradição, sabe se é ou não verdade, deixa ali nos comentários. Eu achei legal trazer de qualquer maneira, mas apenas o link do tubarão com a baleia já é uma coisa, né, para falar da obra do Graciliano como um todo. Bom, então eu acho que é isso, gente. Assim, é claro que, como sendo um clássico da literatura, nós poderíamos abordar muitas outras questões aqui, mas eu acho que eu pontuei aí algumas coisas que eu achei mais importante. Eu fiquei muito emocionada com essa leitura, é uma leitura muito gostosa de fazer. Então, se você fica aí com medo de ler livros clássicos brasileiros, se você tem preconceito, por favor, abra seu coração, vá conhecer Vidas Secas. É um livro belíssimo que faz assim uma imagem assim muito importante e bonita de uma história e, né, de uma sociedade, uma problemática muito brasileira. É um autor que é muito importante, né, para nossa literatura, e eu acho que vale muitíssimo a pena você fazer sua leitura e conhecer esta família aqui. Se você gostou, por favor, não se esqueça de deixar aquele joinha, que é sempre importante para mim, para esparramar o canal para outras leitoras e outros leitores. Espero vocês ali nos comentários para me contar se vocês já leram Vidas Secas, o que vocês sentiram, se vocês choraram ou não com o capítulo da baleia. Enfim, vamos conversar ali nos comentários, que a gente vai acrescentando aí, né, a nossa percepção em torno desta obra, tá bom? Então eu vejo vocês no próximo vídeo, um beijo grande e até!